Sejam bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast De Mãe para Mãe Pode. Hoje, eu, Flávia, médica pediatra, e doutora Aline Rocha Camporês, pneumopediatra e alergista adulto infantil, iremos fazer um bate-papo sobre tosse, o assunto que perturba a vida da mãe. Doutora Perturba. Aline, seja bem-vinda, muito Obrigada. obrigada, tá, por esse momento. Vamos aí fazer um bate-papo agora. Me fala um pouquinho sobre tosse, o que que é a tosse? Então, tosse é um reflexo do sistema respiratório que serve para a eliminação de elementos nocivos, como poeira, vírus, bactérias. Então, Flávia, a tosse, ela muitas vezes não é o vilão da história. Muitas vezes ela está ali para expectorar aquele catarro que está incomodando, que está sendo prejudicial para aquela criança. Então, ela não significa exatamente uma doença. Ela é a manifestação de algum problema, né? Isso. E essa tosse, eu gosto sempre de perguntar para as famílias, assim, como é essa tosse? Porque isso daí vai ajudando a gente a fazer um raciocínio clínico. Então, assim, é uma tosse irritativa? É uma tosse seca? É uma tosse que você sente o pulmão carregado, que produz secreção, que a criança deglute ou acaba expelindo aquela secreção? Então, essa é a importância. Se é seca, se é produtiva, vai ajudando a gente a pensar no diagnóstico. Assim como o tempo de duração também, né? Porque tem tosse que começou hoje, tem tosse que já tá, eu brinco, fazendo mêsversário. Não é É, isso? tipo isso, exatamente, Flávia. Existem a tosse aguda, né, que é classificada em até 3 semanas, a subaguda, que é de 3 a 8 semanas, e a crônica, que é a partir de 8 semanas. Cada uma dessas fases, né, Aham. vai nos dar dica de um tipo de doença diferente. Então, de acordo com o tempo de tosse, a gente vai pensar em determinadas doenças. O horário também que a tosse acontece, ela também ajuda a gente ir mapeando esse diagnóstico, né? Então, tem muitas mães que falam assim, doutora, ele não tossiu nada o dia inteiro e chega à noite, essa criança só fica tossindo. Por que isso? Aí eu sempre brinco e falo assim: o primeiro motivo é porque a mãe não tem direito a um dia de paz na vida. Então, esse é o primeiro motivo. Depois da brincadeira, eu falo assim: olha, gente, a gente tem uma questão hormonal também, né? Que justifica essa tosse ser pior à noite, que a febre, que é o mesmo motivo pelo qual a febre é pior à noite, que dor de ouvido também é pior à noite. Assim, em geral, isso acontece por quê? Durante o dia, a gente tem o cortisol bombando, né, um hormônio anti-inflamatório. Então, ele exerce uma função de proteção até para aquela tosse. Chega à noite com a queda do cortisol, o gotejamento nasal posterior, então aquela secreção que é produzida normalmente durante o dia, ou a criança assou o nariz, lava ou engole. Chega à noite, ela está deitada, fica tudo fazendo um gotejamento, pingando lá atrás na garganta. Então, junta queda do cortisol com o gotejamento, é claro que essa criança vai tossir um pouco mais à noite, mas ela também não é uma tosse que vai se durar a noite inteira, é mais ali naquele momento inicial do sono, depois das 2 da manhã as coisas melhoram um pouco, né? É importante falar sobre a topografia, né, da tosse, Flávia, porque topograficamente ela pode ser distribuída entre nas vias aéreas superiores, ou Uhum. seja, a tosse que acomete as vias aéreas superiores seria, por exemplo, uma rinocinusite alérgica ou infecciosa, como as bacterianas e as virais, uma faringite ou uma laringite. No caso das vias aéreas inferiores, pode ser infecções pulmonares como pneumonia, tuberculose, coqueluche, aspiração de corpo estranho, doenças crônicas pulmonares como asma, bronquiectasias, traqueite. Então, podemos ter várias causas eh, distribuídos pelo trato respiratório que a gente vai pensar também de acordo com a fala da mãe. De Uhum. acordo com a fala, o que a mãe estiver falando, vai dar uma dica, né, e exames complementares também, para a gente identificar Qual é qual a é a causa causa? daquela tosse. Para a gente poder tratar a causa e não o sintoma, né? Então, assim, a gente tem, igual como você distribuiu, causas altas, médias, e a gente também tem as causas que são extrapulmonares, né? Existem outras coisas que fazem ter tosse. Por exemplo, tem algumas medicações para pressão que desencadeiam tosse, tem a tosse induzida por exercício, também tem
tem doença do refluxo, que assim, as mães até acabam perguntando mais sobre isso aí elas até, assim, elas já têm esse conhecimento. Esofagite eosinofílica também é um motivo, problemas de coração também é um motivo para tosse. Então a gente precisa saber que existem causas de tosse que não são problemas pulmonares, que são extrapulmonares. Então, assim, a tosse em si, ela é só um sintoma. A gente precisa destrinchar esse sintoma quando a gente está conversando com a família. E é bom que a família já tenha esse conhecimento para ela ficar atento para poder falar, porque a gente vai perguntar tempo de duração, horário de piora, horário de melhora, sobre o uso das medicações, doenças associadas. Então, destrinchar esse sintoma é muito importante para a gente pensar no diagnóstico e não focar só nas medicações que resolvem a tosse, né? Porque se resolver a tosse é só a cerejinha do bolo. Algumas orientações a gente pode fazer para poder aliviar, né? Para aliviar o sintoma da tosse, independente da causa, coisas que aliviam. Lavagem nasal, com soro fisiológico, como a gente já discutiu no podcast anterior. Crianças que tomam mamadeira, não tomar mamadeira deitada, isso daí é uma coisa assim que eu bato na tecla, sabe? Não faça, porque piora de fato a tosse. Recursos que ajudam, né? Pensando assim, além da medicação. Fisioterapia, eu tenho assim, gente, a fisioterapia respiratória, não é porque eu sou fisioterapeuta anteriormente, não, gente, mas a fisioterapia respiratória, ela tem um papel fundamental, sabe? Quantas vezes uma boa profissional vai fazer com que que essa tosse se resolva mais rápido, que não precise de entrar com determinadas medicações, que a gente fuja do antibiótico, que não tenha complicações. Então, assim, ó, lavar nariz, fisioterapia respiratória, laser terapia é um recurso que eu tenho utilizado bastante também, com ótimos resultados, pelos benefícios do laser, né? É uma luz de baixa potência, que é indolor, não esquenta, não queima, a criança aceita bem e ela tem ativação, ela atua lá nas citocinas inflamatórias, ela pega aquela, né, quando tem a tosse, as citocinas estão bombando, tá cheio de coisa inflamatória, a gente vem com uma luz que tem atuação e ajuda a resolver esse processo inflamatório de forma mais rápida e com menos intervenção medicamentosa. Eu fico muito feliz quando eu consigo pegar um quadro e tratar dessa maneira, lavando nariz, físio e laser, sem precisar de outras coisas, de outros recursos medicamentosos. Eu penso assim, poxa, deu certo, sabe? Quanto menos a gente medicalizar ou medicalizar só o essencial, medicalizar o fundamental, aquilo que precisa, é melhor para toda a família. Sim, por isso é importante uma avaliação com seu pediatra ou com seu pneumopediatra, porque aí vai estar sendo orientado exatamente o que aquele paciente precisa e evitar aquela automedicação que é excessiva. Na farmácia vai passar um xarope para tosse e às vezes não tem nada a ver com o caso, com o diagnóstico da criança. Então a gente deve evitar essa automedicação em excesso, principalmente, ou medicação em excesso, e priorizar o acompanhamento com o seu pediatra, que vai fazer aí as recomendações de uma laser terapia, que é anti-inflamatória, uma fisioterapia, todos os recursos para para tosse especificamente. Vai ser mais assertivo. Vai ser assertivo. E uma vez a gente identificado o motivo dessa tosse, a gente vai em cima para tratar. Então, por exemplo, se a gente diagnosticou que é uma laringite, opa, a gente já sabe o que a gente está tratando e vai resolver. Se é uma pneumonia, a gente vai tratar com antibiótico. Se é uma crise de asma, a gente vai usar as medicações e os sintomas vão melhorando. Se é uma doença do refluxo, a gente vai fazer as medidas, né, posturais e talvez até medicamentosas, né? A gente vai ter as duas coisas ali para poder trabalhar. Então a gente precisa identificar e não pensar só sobre eu preciso de um remédio para tosse. Não é sobre isso. Não é sobre precisar de um remédio para tosse. Esse é o ponto. As mães chegam lá no consultório e falam assim: doutora, eu quero que seque isso, eu quero secar isso, eu quero que não haja mais tosse. Só que o que eu falo para elas é aquilo, a tosse é um mecanismo de defesa. Então, se tá aparecendo a tosse, acendeu um alerta. Para mim, para eu que sou médica. Para você, não. Para você vai cuidar da sua filha. Surgiu é um incômodo para você a tosse. Mas o que é incômodo para você, para mim é um sinal de alerta que eu vou estudar e eu vou diagnosticar, eu vou chegar à conclusão do que ele tem e vou tratar exatamente aquilo, com os recursos que a gente tem em mãos, o laser, a fisioterapia, os medicamentos. As medicações, né? Exatamente.
tudo que eu tenho de recurso. Mas a tosse não O não tem vilão. como, exatamente, não vamos colocá-la como vilão. Ela é uma seta que vai me apontar como que eu vou tratar. E perturba a vida da mãe, gente. Eu falo como mãe, pelo amor de Deus, a tosse perturba a nossa vida mesmo. Mas, né, fazendo as coisas, seguindo essas orientações médicas, as coisas vão caminhar bem. E não pensar, meu Deus, tá tossindo tem 2, 3 dias, ou piorou muito, eu preciso correr e fazer alguma coisa, eu preciso resolver. Calma. Respira, vai dar certo. Né? Tenha o seu profissional de confiança e siga as orientações. Não se desespere na primeira tosse. É muito comum, depois dos episódios virais, que graças a Deus é a grande maioria, que a gente já discutiu aqui anteriormente também, ficar a tosse como resquício, né? Fica aquela enjoança lá, Até a 3 febre já semanas. passou, isso aí, mas a criança tá lá, tá tossindo. Aí eu paro e penso assim, meu Deus, eu paro e faço essa orientação, na verdade, né? Que as mães me perguntam, mas doutor, ele tá tossindo demais, eu preciso levar ao pronto-socorro? Como eu também sou a médica do pronto-socorro, eu faço questão de orientar muito bem os meus pacientes, porque eu não quero eles no pronto-socorro desnecessariamente. Aí eu falo, vamos lá, tosse com sinais de alarme. O que vai fazer você levar essa criança no pronto-socorro? É uma tosse tão importante que ela não para de vomitar, que ela não melhora a hora nenhuma, que tem uma febre associada, que tem uma prostração. Opa, de fato você precisa ir ao pronto-socorro. Agora, é uma tosse que ela piora à noite. Eu já expliquei o porquê. É uma tosse que, assim, hoje até deu uma melhorada, passa uns 3 dias, piorou de novo. É uma tosse quando eu entro dentro de casa e tem uma cortina, sabe? Eu vou começando a identificar, opa, você não precisa de pronto-socorro por isso. Procura o seu médico, avalie, né? Marque a consulta, saia fora do pronto-socorro, porque lá a gente acaba ficando exposto a outras coisas que a gente não quer. Então, assim, tosse sem sinal de alarme é igual a consulta médica ambulatorial, consultório. Tosse com sinal de alarme, pronto-socorro, certo? Certo. E lá no seu médico, você vai estar sendo avaliado, exame físico, exames complementares, o que for necessário para o diagnóstico dessa tosse. Inclusive, ela vai orientar o momento de você procurar um pronto atendimento quando necessário. É verdade. Então, assim, como o nosso objetivo aqui é muito educação em saúde, gente, vamos lá. Tosse, seu filho está tossindo. É uma tosse que ele vai tossindo, 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 até ele vomitar. É uma tosse que ele fica roxo, tá faltando ar, que a costelinha tá afundando. Vem uma febre muito importante, que não responde à medicação. Isso é para poder ir para o pronto-socorro. Do contrário, não tem esses sinais de alarme, marca o seu pediatra, marca o seu pneumo, o seu alergista, faça esse contato para evitar a exposição desnecessária. Porque senão a gente vai ali, porque aquela noite foi pior, porque as noites são piores, aí você chega lá na madrugada. A chance de você pegar outra coisa é enorme, não é verdade? Com certeza. Então a gente tem que evitar. Reforçando, então, cartão de vacina sempre em dia, consulta médica regular, fazer uso das medicações. Para quem tem asma, para quem é lactente sibilante, aquele bebê chiador, não deixe de usar as suas medicações sem orientação médica, né? A gente, em algum momento aí que for possível, a gente vai fazer o desmame, a gente vai fazer a retirada, mas se não foi orientado, não faça sozinho, porque melhorou, parou de tossir, vou tirar, porque a chance de voltar a ter sintomas é grande. Então, né, a gente fala que são as agudizações. Então, assim, faça o correto, né? Lava o nariz, cartão de vacina, se alimente bem, que as coisas vão fluir com mais tranquilidade. E não entendam nunca a tosse como sendo um vilão. Ela é só um sinal de que a gente precisa fazer alguma coisa. Compartilhem esse vídeo com as mães, elas precisam, as pessoas precisam conversar sobre tosse e a gente precisa desmistificar a tosse. Eu não quero ninguém com medo de tosse, tudo bem? Doutora Aline, muito obrigada, viu, pela participação, Obrigada. pelas suas contribuições. Obrigada pelo convite.